O atacante Douglas Costa seria um bom reforço para o Sport na sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, qual era o seu salário lá no Fluminense, que apesar de ser, óbvio, mais alto do que a média do Sport nessa Série B, não era tão alto como, por exemplo, na época de Grêmio, Estados Unidos, bateram um papo sobre esta possibilidade de um contrato de produtividade, ele que acabou rescindindo o seu vínculo no Fluminense e também a necessidade do Sport contratar outros jogadores pelas beiradas. Da mesma forma, quero comentar sobre o Jean Carlos, o nome que foi procurado também pelo Leão para essa temporada de 2024, jogando muito bem a Série A, mas está em reta final de contrato também lá no Juventude. Bater um papo sobre esse jogador que já pode também assinar um pré-contrato e provavelmente será procurado também pelo Sport nos próximos meses. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos aqui no YouTube do Futebol Team, que é a nossa próxima meta, e conferir também a playlist do Sport, onde já gravamos diversos conteúdos a respeito do Leão, contratações, as últimas notícias, indicações também de jogadores no mercado da bola, você encontra na tela final. E para começar a apostar na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Douglas Costa. Você lembra dele? Ex-Bayern de Munique, Juventus, Seleção Brasileira, Grêmio, Estados Unidos, e nesta temporada acabou não se firmando no Fluminense. Após 22 aparições, ele deu uma assistência e acabou rescindindo o seu contrato. No começo desta semana com o Fluminense, o vínculo dele era até julho do ano que vem. Das 22 aparições, somente 7 como titular no Campeonato Brasileiro. Em 10 partidas foi titular em 2 delas. Desta maneira, rescindiu o contrato no Fluminense. Existe um interesse de novo de um clube turco na sua contratação e ele não pode assinar com outro clube da Série A porque já completou mais do que 7 jogos. Desta maneira, uma opção seria, por exemplo, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport que precisa, sim, na minha opinião, contratar mais um jogador de beirada, e óbvio que o Douglas Costa, apesar do momento técnico ruim do Fluminense nessa temporada, eu acredito que seria um baita reforço para muitos clubes aqui do futebol brasileiro. Ele que, segundo informações do jornalista Vene Casagrande, recebia lá no Fluminense R$440 mil mensais fixos, ou seja, esse contrato de produtividade. O máximo que ele poderia ganhar seria 560 mil no ano que vem. Então o contrato dele de produtividade, ele era pago 50% desse valor de 440 por meio de contrato de imagem. Além disso, caso o atleta atuasse por pelo menos 60% das partidas oficiais do Fluminense. Então tinha esse contrato de produtividade, que poderia chegar nesta faixa de 400, 500, enfim, 550 mil se ele continuasse para o ano que vem. Então, assim, óbvio que é um jogador caro, né? O Sport tem aí essa média de 100, 150, 200 mil para a contratação aí dos seus jogadores, assim como o Goiás, como o Avaí, o Coritiba. Não dá para sair gastando, torrando dinheiro a qualquer custo, porém não é impossível. Se a gente olhar, por exemplo, que outros jogadores já recebem, né, algo muito maior do que isso, por exemplo, o próprio Douglas Costa, quando vestiu a camisa do Grêmio em 2021, ganhava R$1,5 milhão mensais. Também ficava nessa mesma faixa salarial lá nos Estados Unidos e acabou topando essa redução salarial para jogar no Fluminense com o Fernando Diniz. Foi aí um pedido do treinador, acabou que não deu certo e agora está 100% livre no mercado. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito aí do Douglas Costa, se poderia ajudar nesta Série B do Campeonato Brasileiro, se vale uma aposta, por exemplo, de uma contratação de um jogador de muito destaque, que poderia também ajudar tanto na entrada de bilheteria, patrocinadores, venda de camisas. É algo também que a gente não pode desconsiderar para um clube da grandeza do esporte, a capacidade também de arrecadação com a sua torcida, e no aspecto técnico também. Vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Douglas Costa nesta última Série A pelo Fluminense. Segundo o SofaScore, uma nota média de 6,77. Jogador que tem essa característica de trazer essa bola da ponta esquerda para dentro, né, buscando clarear em um arremate de longa distância. Fez isso muito bem, né, na época ali, desde que ele surge no Grêmio, em meados de 2008, no Shakhtar também no futebol ucraniano entre 2009 a 2015, 2 excelentes temporadas pelo Bayern de Munique, marcando 7 gols em cada uma delas. Pela Juventus também começa muito bem em 2017, mas acaba tendo uma lesão no ano seguinte e não voltou, né, àquele nível máximo.
que ele estava lá no futebol europeu, passa ainda na Juventus, mais um período, no próprio Bayern de Munique e retorna no Grêmio. No ano passado, pelo Los Angeles Galaxy, marcou 4 gols e deu 7 assistências em 22 jogos. Agora, com o mercado de Série A fechado para o Douglas Costa, né, por conta das 10 partidas pelo Fluminense, resta para ele um futebol mais alternativo, por exemplo, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, e até mesmo a Série B aqui do futebol brasileiro, por 400 mil ou até mesmo um contrato mais baixo. O que você pensa sobre esse jogador? Para você apostar no próximo jogo do esporte a partir de R$1 via Pix sem burocracia é na Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Tanto os próximos contra a Chapecoense, Sport e Operário também, você encontra na Esportiva VIP. Assim que chegar a semana dos jogos no site, já fica tudo disponível para vocês, beleza? Quero passar também as cotações para esta próxima rodada na Série B, onde você pode palpitar, por exemplo, Avaí e Ceará com um empate pagando 3,10 a cada real apostado, vitória do Paysandu contra a Ponte Preta 1,81, o empate entre Guarani e Goiás 2,85, vitória do América contra o Amazonas 1,53 e do Coritiba contra o Mirassol a 2,05. Você pode também marcar outras possibilidades, como quantidade de gols, escanteios, faltas, cartões amarelos. É um universo também de diversão e também para você colocar mais emoção nos próximos jogos do esporte e na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem também a Série A, a Série C, o retorno do futebol internacional. O link da Esportiva VIP para você apostar a partir de R$1 via Pix no primeiro comentário fixado e você ganha 100% de bônus também, até R$600 no valor do seu primeiro depósito. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o meio atacante Giancarlo, jogador que foi procurado pelo esporte para essa temporada de 2024 e está em reta final de contrato também lá no Juventude. O vínculo dele vai somente até dezembro e não me surpreenderia se o esporte fizesse uma procura para o jogador, avisando, por exemplo, o ano que vem. É óbvio que essa consulta não deve acontecer agora, mas por que não, tá? Por que não? Por que eu digo isso? É um cara que vem se destacando na Série A, em 10 jogos até aqui pelo Juventude, já marcou 4 gols, deu uma assistência. Vou deixar para vocês também o mapa de movimentação do Giancarlo, segundo o SofaScore, vem fazendo mais uma função aí de um meia esquerdo, um meia central, jogador que bate muito bem na bola de longa distância. A informação confirmada pelo Globo Esporte em dezembro do ano passado garantiu o seguinte: o jogador que estava de saída do Ceará foi sim consultado pelo Leão para a sequência do ano, mas acabou não chegando em um acordo, já que o Giancarlo vislumbrava ali um mercado de Série A do futebol brasileiro. Acabou encontrando Juventude, vem fazendo sim um excelente ano, em 30 jogos até aqui é um titular absoluto com 6 gols e 8 assistências. Como o contrato dele se encerra lá no Rio Grande do Sul em dezembro desse ano, o jogador de 32 anos já pode assinar um pré-contrato desde o último dia 1º de julho para se mudar gratuitamente no ano que vem. O jogador ex-náutico, né? Obviamente o torcedor acaba lembrando desta passagem dele pelo rival. Jogou muita bola entre 2019 a 2022. No ano passado pelo Ceará até começa bem, mas acaba decepcionando. Em linhas gerais até que somou números aceitáveis, para o padrão recente aqui do Brasil. 7 gols e 5 assistências em 53 jogos. Foi sim um titular pelo Vozão na reta final da Série B, inclusive marcando gol contra o Sport ali no finalzinho. Pode deixar a sua opinião sobre o Giancarlo, esse jogador em reta final de contrato, também é um jogador um pouco mais caro, tá? Eu não tenho aqui a exatidão, mas deve receber nessa faixa de 150 até uns 200 mil reais lá no Juventude, não me surpreenderia também, mas é um cara que tem sim bola, tem muita lenha para queimar ainda, especialmente em um cenário de Série B, já demonstrou boa qualidade. Jogador revelado nas categorias de base do Marília, passa também no Palmeiras e no São Bernardo, com excelente campeonato paulista em 2016, sendo contratado pelo Vila Nova. Vai muito bem pelo Vila na Série B, muitos gols de fora da área, assistências, enfim, tanto é que é contratado pelo São Paulo, mas acaba não rendendo. Pelo Goiás em 2017 não fez uma boa temporada, só 5 gols em 30 jogos, foi muito mal no Novo Horizontino e no próprio Coritiba, passa no Mirassol e no Náutico ele acaba se reencontrando com acesso na Série C e boas participações na Série B, tanto em 2020 e 2021 e apesar do rebaixamento em 2022 do Náutico, né, foi um jogador que marcou 8 gols e 5 assistências em 46 jogos naquela temporada. O que chama a atenção também do Giancarlo é um jogador que não se machuca com muita frequência, né? Sempre nessa faixa de 40, 50, 45 jogos, isso é muito importante para um jogador da qualidade técnica dele e obviamente para o meio de campo. Hoje não é a posição mais precária dentro do elenco do esporte, mas faria sim uma diferença, tá? O esporte ter um jogador mais qualificado
tanto para as beiradas quanto também ali naquela região central, visando um acesso menos burocrático, vamos dizer assim, nesse segundo turno. O Sport que precisa urgentemente retornar à Série A. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Tem o meu canal do Goiás também, eu que sou torcedor do Verdão, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, pelo sotaque. O meu canal ele chama Goiás News, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também, o outro na descrição do nosso vídeo. E para você apostar na Esportiva VIP a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, os próximos jogos do Sport também tem o jogo contra a Chapecoense no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!